Oi, oi, bonita, ó, rostinho limpo porque hoje vou fazer um tutorial de maquiagem pro Dia dos Namorados que já tá chegando. É uma maquiagem com intenção, nosso foco vai ser aí transparente, sedução, com maquiagem bem atraente, bem sofisticada. Então, ó, vem comigo. Já coloquei aqui os clip hair da Mari Sade pra a franja não cair nessa make e já estou com a minha pele com um tônico, eu passei aqui com o algodãozinho tônico da Débora Luz pra gente já começar a partir aqui da hidratação. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, eu tenho uma pele mais seca e vou começar aqui com o SOS Repair da Nath Capello, passando hidratante, uma camadinha fina em toda a pele, porque eu quero usar uma base um pouquinho mais pesada, então a hidratação também tem que ser proporcional às camadas que a gente for passar para a maquiagem ter uma maior durabilidade e não craquelar. O primer, vou continuar usando o primer da Tracta, que é um primer glow. A minha pele, eu não tenho muitos poros abertos, então a ideia com esse primer é realmente deixar uma pele mais lisinha, mas também já deixar esse glow bem bonito. Base eu vou usar da Boca Rosa hoje, essa daqui é a cor 5, a Adriana. A base da Boca Rosa tem uma cobertura bem alta, então como eu gosto de dosar, dar um equilíbrio, eu vou aplicar aqui ó, direto com a esponjinha, porque ela vai deixar um acabamento um pouquinho mais leve do que se eu aplicasse direto com um pincel. A cor da base, pode ver que tem que dar uma continuidade com a cor do corpo. Então aqui às vezes no rosto vai parecer que tá um pouquinho mais escura, mas ela tá tão certinho do meu corpo. Olha só como deu uma continuidade, eu gosto de ir pegando aos pouquinhos e sempre com batidinha com a esponja úmida para esse acabamento um pouco mais natural. Para o corretivo eu vou usar o creme brulee, que é o do La Mousse da Nath Capello. Vou aplicar aqui com um pincelzinho nessa região. O tom dele é um pouco mais claro para já causar essa iluminação e para fazer a correção mesmo, né, da olheira. Com intenção já é iluminação, já vou iluminar um pouquinho aqui na testa. Um pouquinho aqui no nariz. No queixo, também aqui um pouquinho no alto da boca. A pontinha da esponjinha, agora eu vou aqui esfumando, fazendo um vai e vem e fechando esse triângulo. Eu não gosto de vir direto com o produto fazendo o triângulo, porque senão fica excesso, fica muito exagerado e fica mais difícil de esfumar. Foi, voltou, desceu e fecha esse triângulo para a gente fazer a iluminação, né? Quando a gente faz um triângulo, ele realmente, o nosso cérebro lê esse formato e consegue fazer essa leitura de projeção. Quando a gente faz só arredondado, acaba que não se misturando direito e a gente realmente vê essa região mais clara, não como se fosse um degradê, mas ficando muito destacado e não deixando um efeito mais bonito. Tá estranho, mas depois com o pozinho, né, ele dá uma escurecida e fica no tom certinho. Eu quero fazer um contorno mais cremosinho hoje e eu vou usar esse daqui da Tracta, que ele é a cor 01. Eu gosto dele porque ele é muito fácil de aplicar, ó. E esse tom aqui, o 1, ele é um tom clarinho e levemente mais acinzentado, mais frio. Como a minha pele, eu já comentei que é uma pele neutra, fria, né, os tons da base que eu tô usando são para fazer a continuação do meu corpo, né? O meu rosto é um pouquinho mais claro que o meu corpo e quase todo mundo tem essa diferença de cor e a gente tem que fazer essa, né, igualar. Os contornos, o blush, eu vou para os tons frios para realmente ficar um aspecto mais natural, mais harmonioso e, né, mais parecido com a minha pele mesmo. Agora eu vou vir aqui com a lateral da esponjinha e com batidinha eu vou criar esse degradê que vai ficar bem bonito. Ó, é bem facinho de esfumar. Como ficou sutil o contorno, ele existe, causou essa sombra, mas ficou
bem natural. Antes de aplicar o pó, eu vou passar um pouquinho de iluminador, vou usar esse tomzinho aqui mais clarinho. Nesse pontinho aqui alto. Uhul! Porque daí a gente aplica o pó e esse iluminador ele vai ficar mais por baixo. Um pouquinho aqui que eu gosto desse glow aqui na sobrancelha. Eu vou vir com um dedinho mesmo, um pouquinho aqui na ponta do nariz. A ideia não é passar em todo o nariz, porque senão fica aquele brilho exagerado, só na pontinha assim mesmo. E aqui também. O pó, eu vou usar o pó da Latica, o bege claro. É um pó também bem resistente. E eu vou começar com essa região aqui abaixo do olho. Primeiro eu venho com a esponjinha, com a pontinha, lembrando que a lateral a gente usou para contorno. Tirando qualquer excesso de base, de corretivo, para não ficar acumulado. Então eu venho aqui com o pincel e vou encaixar aqui para ele selar. Hoje vou usar o Camélia da Bruna Tavares. É um rosinha mais frio também, bem bonito. E vou passando aqui meio acima do contorno. Então o contorno tá aqui. Só passei o contorno cremoso, né? Eu não usei ainda o contorno em pó. E o blush então vem aqui, indo para essa região um pouquinho acima. Agora sim, intensificando um pouco esse contorno. Esse aqui é o Brown Sugar da Bruna Tavares também, que ele também tem um fundinho mais frio. Vou passar aqui bem de leve, um pouquinho no mesmo ponto onde a gente já tinha passado o contorno cremoso. Esse pincel que eu tô usando é o F24, ele é bem, ó, você consegue ver que as cerdas elas balançam bem, então ele é bem levinho. Aplicando e esfumando. E depois que eu faço contorno cremoso no nariz, eu nem faço mais em pó, assim, tá ótimo, não precisa mais, porque eu não gosto daquele contorno pesado, que a gente bate o olho e vê que tá com o nariz contornado, tem que ficar bem natural mesmo. Agora eu vou passar uma aguinha para tirar esse excesso de pó e já fixar tudo que a gente fez. Antes de fazer o olho, hoje eu vou fazer sobrancelha. Aqui eu tô sem cotonete, então eu tô com um algodãozinho, com um pouquinho de tônico, só para tirar o excesso de base. Olha a diferença que fica, pra gente poder começar a delinear ela um pouquinho. E aqui na sobrancelha eu já quero começar a dar uma dica pra gente já começar a trazer essa intenção da maquiagem, né, com o visagismo através de técnicas de maquiagem, que é fazer uma sobrancelha levemente mais diagonal. A sobrancelha a minha ela já é diagonal, mas tem pessoas que têm a sobrancelha mais reta, mais curvada, mais inclinada. Então, se você tem a sobrancelha mais reta, um pouquinho que a gente faz é uma mudança muito sutil, mas já vai trazer um pouquinho desse ar sedutor, que essa linha inclinada, ela traz no nosso rosto. Aqui eu vou pegar então um pincelzinho chanfrado, esse aqui é o 175. Aqui eu vou pegar a corzinha mais clara desse duo da Tracta, e eu vou começar um pouquinho aqui acima, peraí, delineando, e olha aqui, ó, vou passar um pouquinho mais inclinadinha. Se eu quisesse passar um ar mais sério, eu faria ela um pouquinho mais reta, aqui mais alta, e eu deixaria mais reto, mas como não é nossa intenção hoje uma maquiagem pro Dia dos Namorados, para você se embelezar e seduzir, a gente quer trazer essa sedução, essa atração na maquiagem, então a gente vai deixar ela um pouquinho só, bem sutil, mais inclinada. Agora aqui eu já vou pegar a cor mais escura e vou fazendo o formatinho aqui. Sobrancelha pronta, você viu que é bem sutil. Esse lado aqui no vídeo eu acalquei um pouquinho a mais o pincel, ficou mais escurinha, mas eu já vou suavizar com uma máscara de sobrancelha, ó, que ajuda a dar uma suavizada e também a deixar os pelinhos no lugar. Olha só como já muda. Borrou, não tem problema, a gente já tira isso.
E agora, para começar os olhos, eu vim com o pincel que tá um pouquinho sujinho do corretivo. E eu vou aplicar aqui na pálpebra para funcionar como um primer. Eu não peguei mais corretivo, só restinho mesmo, porque eu não quero uma coisa muito exagerada. Vamos começar esse olho aqui bem iluminado, bem glamuroso, bem atraente, bem fácil de fazer também. Eu vou pegar aqui o iluminador da Luana Charamba. Esse aqui é a cor 3, que é um bronze, que é bem próximo ao meu tom de pele. A ideia é ficar uma iluminação bem presente, só que ao mesmo tempo que chega junto. Já comentei isso, né? Do iluminador ser um tom bem próximo do seu tom de pele. Com um pincelzinho aqui de aplicar sombra, vou pegar aqui aos pouquinhos, tirar um pouco o excesso e aplicar aqui no olho, na nossa pálpebra. Em toda a pálpebra, até bem próximo aqui da sobrancelha, por tudo. Quando a gente aplica o iluminador antes, facilita muito na hora de esfumar para não ficar marcado. Agora eu vou vir com essa paleta aqui Loves Nude da Glow Me Up, que tem vários tons aqui de marrons, aqui são mais frios, aqui são mais quentes. Eu vou usar esse tonzinho aqui. Um pincel bem fofinho, pegando bastante sombra, e vou fazer um esfumado aqui na parte externa, ó. Vou aplicar e daí eu vou fazer bolinhas pra fora. Eu venho com um pincel bem fofinho para não ficar nada marcado. Olha só, com apenas uma cor, um esfumado bem largo, ó, com uns movimentos bem grande mesmo, pegando até o topo aqui da sobrancelha, aqui a raizinha, usando mais a pálpebra fixa e jogando sempre pra fora, já dá um fundo. A ideia é pra gente passar essa elegância que eu comentei, essa sofisticação, a gente trazer uma maquiagem com poucas camadas, uma maquiagem que não seja tão escura e que ela esteja presente, mas um estilo um pouco mais beauty mesmo, mais embelezador. Então, no meu ponto de vista, na verdade, esse marrom aqui já é mais do que o suficiente para a proposta. E pode perceber que se você fazer essa mesma coisa com a mesma sombra, sem esse iluminador por baixo, vai ficar um resultado totalmente diferente, vai ficar uma maquiagem já mais pesada. O próprio iluminador que a gente usa embaixo, ele faz o que? Ele não deixa esse marrom de cima pigmentar tanto, ele fica mais suave, ele é mais fácil de esfumar e de não deixar marcado. Por isso eu gosto muito desse truque, principalmente para quem está começando a fazer maquiagem, para quem quer fazer uma maquiagem rápida, sem marcação, e é mais iniciante para ficar um resultado lindo e profissional também. Um pouquinho mais de intensidade, eu vou usar um pincelzinho menor, esse aqui o O141, e com a mesma cor, só agora mais pontualmente próxima aqui à raiz dos cílios. Ó, eu não avanço pra lá, só aqui mesmo. A mesma coisa do outro lado. Com um pincel agora de precisão, esse aqui o O130 da Dye Makeup. Eu vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro. Eu poderia usar um lápis, mas eu vou usar a sombrinha hoje. E vou usar aqui bem na raiz dos cílios, eu vou fazer uma base para o meu cílios postiço. Gosto sempre de escurecer um pouquinho a raiz aqui próximo dos cílios quando eu vou colocar os cílios postiços, porque ajuda a dar acabamento, dar aquele degradê bem bonito. Com o mesmo pincel, vou voltar naquela cor, primeira cor mais clarinha, vou fazer bem rentezinho aqui, um pouquinho nos cílios inferiores. Juntar essas duas partes aqui de baixo e de cima é bem importante para o acabamento também. Um lápis bege na linha d'água. É aquele momento pra gente transformar a maquiagem assim com cílios postiços, porque os cílios postiços faz toda a diferença
já estaria basicamente pronta, mas eu quero colocar um pigmentozinho aqui, uma asinha de borboleta. Essa daqui eu acho linda, linda, linda. Olha só isso aqui, gente. Tem um efeito um pouco rosé. O que a gente faz para colocar esse brilho de um jeito bem fácil? Eu vim com o Fix, aquela mesma aguinha que eu apliquei antes, eu vou aplicar de novo. Né? Foquei um pouquinho mais no olho. Vou deixar secar um pouquinho, mas não tanto, nem vou abanar. E agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar e antes de secar o olho, a gente vai aplicar em toda a pálpebra para ficar assim bem bonito, bem glamouroso, bem elegante. Como eu quero um brilho bem espalhado, eu vou vir com o mesmo pincel que eu esfumei antes, esse aqui que ele é bem fofinho. Ó, vou pegar aqui um pouquinho. Tirar um pouquinho aqui o excesso e vou começar a aplicar nessa região aqui, ó, onde eu quero mais brilho, e depois eu vou espalhando aqui por todo o olho. A mesma coisa do outro lado. Olha isso aqui, que é muito lindo, gente. Existem outras colinhas em pastinha ou até cola líquida para glitter, para pigmento, para asinha de borboleta, mas essa forma com o Fix é o jeito mais fácil, na minha opinião, porque antes de secar ela fica mais molhadinha e depois que seca, como é um fixador, ele cria essa película que não vai deixar ficar caindo no olho, mas ao mesmo tempo um resultado mais natural. Quando você usa aquelas colinhas, as pastinhas, o glitter ele fica mais concentrado e não fica tão difuso como fica assim, ó. Gente, olha a diferença do olhar com cílios postiço, que eu usei uma combinação de dois modelinhos, o 26 do Gustavo Tostes e o 218 da Dye Makeup, porque um é maiorzinho no meio, outro é maiorzinho, porque eu queria um pouquinho a mais, uns cílios plus, mas não tão exagerado, eles são bem curtinhos, então eles dão esse efeito bem bonito. Enquanto seca a colinha, vamos fazer o batom, os lábios, que não poderia ser diferente. Vamos ter um lábio vermelho super poderoso, trazendo um pouco aí de contraste para essa maquiagem, trazendo esse vermelho que é a cor da paixão, a cor da vida, da vitalidade, e trazendo essa sedução para nossa maquiagem, inspiração para o Dia dos Namorados. Aqui eu vou usar esse batom aqui da Glow Me Up, que é o Be Sexy, que é um vermelho mais puro. Se você tem dúvida de como escolher o seu batom vermelho, já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos destaques, que é, né, como escolher o batom vermelho ideal. Tem várias regrinhas, porque cada tom de vermelho vai trazer uma intenção, também um objetivo diferente, e conforme também a sua temperatura de pele. E eu vou começar aqui com o O113, que é um pincel, na verdade, para cut, né, a descrição dele, mas eu amo para passar batom, porque ele tem esse formatinho aqui mais achatado, que dá certinho a voltinha aqui do lábio. Vamos lá, concentração! E claro, no Dia dos Namorados não poderia faltar uma maquiagem com um batom vermelho, né, super poderoso. A nossa boca, ela se conecta com nossa região instintiva, né, nossa região de sobrevivência. E o vermelho é a cor que se conecta com o nosso corpo, que aquece, que é o sangue, de tudo que é intenso. Por isso que os lábios vermelhos são tão sedutores. E assim como nos olhos eu falei do esfumado diagonal, da sobrancelha um pouquinho mais diagonal, o formato aqui dos lábios também, né, conforme a gente faz mais arredondado ou mais diagonal, mais delineado, também a boca fica um pouquinho mais sedutora ou fica mais séria, com palavras mais precisas, porque também, né, a boca, além de se conectar com a nossa região instintiva, é a nossa área de expressão. Então tudo tá aí um pouco alinhado.
E é isso, vamos fazer mais um detalhezinho, porque a gente não cansa de detalhes na maquiagem. O maquiador tem isso, né? A gente sempre olha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já tá linda, maravilhosa, mas eu quero finalizar com um pigmentozinho ainda, aqui no cantinho interno e um pouquinho abaixo da sobrancelha, para dar um toque especial. Um pincelzinho pequeno, olha que só aqui um pouquinho mais clarinho, então ele vai dar esse degradezinho aqui no cantinho interno. Vou aqui e já vou passar um cotonete para tirar esse da máscara de cílios. Um pouquinho mais de iluminador que a gente não tinha passado aqui para dar essa conexão com o iluminador de cima. E é isso! Olha, eu nem vou passar mais blush, até achei que eu ia precisar dar uma intensificada, porque como o batom vermelho, você pode ver que parece que deu uma puxadinha mais no rosa, para ficar essa delicadeza com essa força. A parte de baixo aqui está propositalmente com bem pouquinha sombra. Se você gostar de um olho mais intenso, maior até, porque quando a gente faz uma sombra aqui, o olho fica um pouquinho maior. Por quê? Porque como eu dei preferência a um cílios postiço um pouquinho mais preenchido, já deu essa força, já deu essa presença, já alongou o olhar. E como eu também quero uma maquiagem poderosa, que tenha presença, olha aqui a sutileza da sombra, né? Não precisa mais, concorda comigo? Espero que você tenha gostado dessa make, você tente replicar em casa com os produtinhos que você tenha. Pode ver que parece que é tão simples. Eu confesso que às vezes a gente tá fazendo a maquiagem e fala assim, ai, mas parece que tá tão pouquinho, será que vai dar esse resultado que a gente deseja? E com alguns pequenos detalhes, que nem um iluminadorzinho aqui em cima, aqui no meio, um cílios postiço um pouquinho mais cheio, um batom um pouquinho mais poderoso, a gente transforma aquela maquiagem que pode estar aqui um pouquinho menos para uma maquiagem mais plus, né? Uma maquiagem aqui com mais presença. Vamos soltar os cabelos para finalizar esse vídeo, né? E esse é o resultado de hoje, então espero que você tenha gostado e que você replique em casa. Se você for fazer, me marca lá no Instagram, Natasha Lopes Makeup, que eu vou adorar ver as suas maquiagens inspiradas aqui nessa. E te vejo no próximo encontro. Tchau, tchau!